Bom dia! Neste último trabalho de diagnose trataremos de uma doença do abacateiro. A planta que foi diagnosticada se encontra no quintal de um dos integrantes da dupla, na cidade de Montemor, a 57 km de distância de Piracicaba. Como se trata de uma planta juvenil, ela não apresenta frutos para que a doença os infecte, e portanto a falta dessas características pode dificultar a diagnose da doença. Mas isso será tratado posteriormente pela Lorraine. Por agora veremos os sintomas existentes. Podemos ver manchas irregulares, escuras de características necróticas com bordas definidas por tons mais escuros. Já as folhas mais novas, os sintomas são semelhantes, mas a necrose age mais severamente, secando os ramos e ponteiros. Tais características sintomáticas definem como o grupo 5 de McNeil. Neles são caracterizadas doenças que atacam as folhas, como ferrugens, manchas, antracnoses, míldios e oídios. Sabendo agora com que estamos lidando, seguimos então em busca da literatura para identificar a doença. Após a análise dos sintomas nas mudas de abacate, fomos buscar na literatura sintomas semelhantes no livro Manual de Fitopatologia. Após ler as descrições de todas as doenças do abacateiro, encontramos duas possíveis doenças que poderiam ser a que procurávamos. A primeira doença foi a cercosporiose. Os sintomas nas folhas descritos são presenças de lesões angulares de coloração marrom ou cinza com halo clorótico. Porém, as bordas das manchas não apresentavam halos cloróticos, que são bordas amareladas. A segunda doença foi a antracnose. Os sintomas nas folhas descritos são manchas necróticas de coloração escura com bordos definidos e formato irregular, e nos ramos, necroses escuras e secas dos ramos e ponteiros, características que podemos observar nas imagens a seguir. Como o livro Manual de Fitopatologia não contém imagens das doenças, utilizamos o guia de diagnose para as aulas práticas de fitopatologia para encontrarmos uma imagem de exemplo para a doença suspeita, a antracnose. Podemos ver que os sintomas das folhas se assemelham ao nosso material, o que nos indicou a diagnose final da doença em questão, a antracnose. Porém, vale lembrar da limitação da diagnose ao usarmos apenas os sintomas das folhas, já que nosso material são mudas que ainda não produzem frutos. Logo, não podemos comparar sintomas em frutos também. Agora que chegamos à diagnose da doença, vamos fazer uma breve descrição sobre a mesma. O nome da doença é antracnose do abacateiro. O agente etiológico da doença é o fungo Coledotrichum gloesporioides, que é a forma teleomórfica do Glomerella cingulata. Este fungo necessita de água livre para que ocorra a infecção e germinação, sendo que a temperatura ideal para o seu desenvolvimento é entre 22 e 27 graus Celsius. O controle desta doença é por adubações, podas de limpeza, queima do material doente e cuidados com os frutos nas operações de colheita e pós-colheita. O livro Manual de Fitopatologia diz que não há fungicidas eficazes no controle, mas pesquisas mais recentes mostram que já foram desenvolvidos fungicidas que são utilizados no controle da doença hoje em dia.